Jesus, muito obrigado, Senhor. Que privilégio a gente receber água aqui na ponte, Deus. A gente louva o Teu nome e te engrandece, Pai, porque a gente sabe que tudo aquilo que Ele é e representa é fruto do Senhor, Pai. É o Senhor que tem trabalhado, é o Teu Espírito que tem se movido. E a gente ora para que nesse tempo Ele seja usado como instrumento nas Tuas mãos, Pai, para trazer a verdade do Evangelho para os nossos corações, até que todo joelho se dobre, toda língua confesse que só Tu és o Senhor. Nós oramos assim em nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigado, meu irmão. Deus te use. Fica à vontade. Bom dia! Bom dia! Coisa boa. Todo mundo feliz? Todo mundo animado? Coisa boa, coisa boa. Só vocês. Eu tô morro de cansado. Não, alegria. Tô feliz demais. Tô muito feliz mesmo. De conhecer novos amigos, de rever tanta gente querida e de poder gastar tempo com vocês falando sobre um assunto que fará vocês me odiarem pro resto da vida de vocês. Não é? Mas faz parte daquilo para o qual Deus nos chama. Né? Deus nos chama para alguns ministérios improváveis, né? O meu ministério é ser muito odiado, não é? Às vezes a culpa é minha, eu vou além daquilo que Deus me colocou para fazer, não é? Mas geralmente, quando a palavra de Deus toca os nossos corações, a gente ofende, mas ofende com o amor de Deus, não é? Então eu quero que você abra o seu coração para ser confrontado. Quero que você abra o seu coração para ser ofendido hoje com a palavra de Deus, porque me deram um tema muito, muito agradável, né? Me colocaram para falar sobre namoro. Não é? Eu comecei a namorar a Isa aos meus 15 anos de idade. Eu não tinha ninguém para me explicar o quão errado eu estava, certo? Mas eu conheci aquela jovem maravilhosa e abençoada da minha igreja e marquei de ir na casa dela, já tinha ali tocado algumas conversas que indicavam que eu era correspondido. E eu lembro que o Iaguinho, de 15 anos, sentou no sofá da casa da Isa, de 17 anos, e eu disse: eu quero casar com você. Mas eu sou um pobre estudante de ensino médio, que não tem grana para casar com ninguém, então eu queria namorar com você se você quiser casar comigo. E aí a gente começa a namorar para tentar casar. Não é? Ela disse que sim, mas depois, já casados, ela disse que sim, sem nenhuma expectativa de que a gente fosse casar de fato. Né? Ela, olha, esse doido, maluco, chega aqui, maior papo de casamento, né? 15 anos, tá? É louco. Né? Mas namorar ela queria. Casar, vamos ver para onde é que vai. Não é? Graças a Deus foi. Né? Casamos depois de 6 anos de namoro. Ano que vem a gente completa 15 anos de namoro, 8 anos de casado, certamente uma bênção de Deus na minha vida. Mas, muito cedo, eu comecei a me preocupar sobre o que é que a Bíblia tinha a me dizer sobre namoro. Eu já queria ir para o seminário, queria ser pastor, e eu era de uma igreja que não estava muito focada em ensino bíblico e em preparo bíblico. Havia algumas regrinhas que me eram impostas a partir da cabeça criativa do pastor, a partir de algumas reproduções de ministérios internacionais, mas a Bíblia pouco era usada para ajudar a estabelecer como eu deveria me enxergar dentro daquele relacionamento. O que é namoro, segundo a Bíblia? E eu fui olhar para a Bíblia para tentar olhar o que é que a Escritura falava sobre como funcionavam os relacionamentos entre solteiros que queriam se casar. Não é? Tem uns 2 solteiros que querem se casar. Como é que a gente se trata, então? Eu encontrei 2 formas bíblicas de casar, certo? Então note aí, como é que é namoro segundo a Bíblia? A Bíblia apresenta 2 formas bíblicas de casar. É casamento arranjado ou é vitória em guerra? Geralmente é assim. Então você vai ter, por exemplo, uma família judaica, onde o pai vai escolher para o filho ou para a filha um pretendente baseado na proximidade familiar, a fim de manter a raça pura e a fé igual. Eles não casavam com pessoas de outras raças, porque pessoas de outras raças adoravam outros deuses. Casar com povos de outras raças que não haviam sido ainda adentrados à comunidade de Israel era casar com alguém que adorava outras divindades. Também havia casamento por pilhagem. Você encontra isso nas leis do Antigo Testamento. Quando nações inimigas eram vencidas em guerra, as mulheres ficavam desguarnecidas, também as suas crianças. Então essas mulheres eram colocadas dentro da comunidade de Israel e eram recebidas em casamentos para que pudessem sobreviver. Então pronto, o namoro segundo a Bíblia é assim. Você se prepara aí ou para o seu pai escolher o seu marido. Se seu pai não escolher o seu marido, espero que você seja bom de violência, certo? Para você matar o marido de alguém em alguma guerra e então tomar, não é? Ou algo assim. Então, bem, não é exatamente assim que funciona. Porque não é porque algo é citado na Bíblia que se torna um padrão a ser repetido na Bíblia. Claro que a gente encontra algumas lições em cima do modo como as coisas se manifestavam no Antigo Testamento, mas a gente vê ao longo da história do mundo várias formas como as pessoas
se relacionavam. Não é? Fora do casamento familiar judaico, há outras culturas onde o casamento arranjado também funciona, onde nem tudo acontece por causa de uma questão familiar, mas como um tipo de acordo financeiro, onde, para o bem das famílias, havia um tipo de acordo familiar. Se você pensar em grandes monarquias, existem casamentos que são baseados também nessa visão sobre linhagem e descendência. Mas as coisas não foram sempre assim. Com o tempo, saindo dessas culturas de casamentos mais arranjados, se você olhar para trás e pensar em modelos mais tradicionais, você vai pensar na cultura do cortejo. A cultura do cortejo surgiu após o crescimento do romantismo no mundo, onde geralmente um homem iria se interessar por uma moça. E quando ele se interessasse por essa moça, provavelmente ele se aproximaria em um parque público e entregaria um cartão com seus dados. Não é? Essa moça, às vezes, receberia vários cartões. E ela ia, em algum momento, a depender de quantos cartões tinha, de quantos pretendentes apareciam, ela ia dar bola para alguém ou não. Sempre apenas a um por vez, sempre debaixo dos conselhos de seus pais. Então haveria uma figura, que o nome hoje tem outro significado, mas ao tempo se chamava de alcoviteira, que era a amiga que cuidava da comunicação entre o rapaz e a moça. Então a moça ia dar bola para algum rapaz, ia contar para uma prima ou uma amiga muito próxima da família, que iria até esse rapaz dizer que a moça, né, tinha algum interesse, eles iam marcar algum encontro, provavelmente no sofá de casa ou na varanda de casa, né, no sofá de casa, nessas famílias mais rígidas, né, onde o pai ficava perto vendo tudo, mas numa família mais liberal, onde os filhos fazem o que quiserem, eles iam ficar na varandinha com os pais só vendo de longe, né, sem ouvirem a conversa especificamente. E as coisas, muito rápido, talvez se encaminhariam para um matrimônio, para um casamento, caso as famílias achassem que isso vale. Até que algumas coisas começaram a acontecer. Mudanças tecnológicas afetam a nossa cultura de forma muito profunda. Inventaram o automóvel. E por causa da invenção do automóvel, a relação entre pretendentes, que acontecia fundamentalmente dentro de casa, passou a acontecer fundamentalmente fora de casa. Agora, os moços poderiam pegar as moças na porta da casa dos pais para levar para algum lugar. Com o tempo, a cultura do cortejo começou a dar lugar ao que nós chamamos de cultura do namoro. E eu entendi, quando eu era um jovem Iaguinho, que a única forma de me casar era se eu namorasse. É A mais B, né? Você tem que namorar para poder casar. Você não casa com quem você não namorou, porque na minha cabeça a única forma de você casar com quem você não namorou é se eu chegasse em alguma jovem aleatória e dissesse: casar amanhã, bora? Cartório? Bora? E é isso. Mas isso é meio esquisito. Se eu quero casar com alguém, eu tenho que namorar com alguém. Acontece que quando eu comecei nesse processo todo de tentar interpretar como a Escritura guia o processo como dois solteiros se relacionam, a Escritura não está muito preocupada em nos apresentar algo assim. Isso é por causa das mais variadas mudanças culturais que nos acarretam. Meninas, na cultura judaica antiga, mas também muito na cultura bíblica do Novo Testamento, iriam se casar entre 12 e 14 anos. Meninos iriam se casar geralmente entre 14 e 16 anos. Então, as pessoas não tinham muita preocupação em discutir solteirice, porque não dava tempo de discutir solteirice. Todo mundo já se casava. Quando a Escritura vai discutir ser solteiro, vai falar principalmente de viúvos ou viúvas e de celibatários, pessoas que vão assumir para si, seja por problemas físicos, seja por qualquer outra decisão de vida, a ideia de nunca se casar, de não contrair matrimônio. A cultura do namoro não é uma coisa que a gente encontra na Escritura, porque não precisava ter namoro. As pessoas casavam muito cedo. Porque casavam muito cedo, não existia muito relacionamento entre solteiros na Escritura. Mas essa cultura de namoro, ela entrou na igreja com muita força, como se fosse um destino manifesto. Você precisa namorar, e na maioria das igrejas as pessoas namoram. Não é? O namoro ela é uma instituição moderna, não existe na Escritura, e por isso é muito complicado a gente tentar criar uma teologia do namoro, considerando que a gente pode simplesmente assumir a postura estranha de dizer namoro não existe na Bíblia, logo não pode namorar, namoro é um pecado e coisas assim. Agora, como toda instituição, né, sindicato não existe na Bíblia, associação de pais e mestres não existe na Bíblia, e nós assumimos vários relacionamentos que também não existem na Bíblia, e assumimos várias instituições sociais que não estão na Escritura, mas nós aprendemos como vivê-las. Associações de pais e mestres não existem na Bíblia, mas a gente sabe que a Bíblia ajuda a reger como funcionam nossos relacionamentos educacionais. Sindicatos não estão na Bíblia,
mas a Bíblia nos ajuda a saber como nós nos relacionamos em nossos acordos comerciais. Namoro não existe na Bíblia, mas a Bíblia certamente vai dizer como é que se dá o relacionamento entre dois solteiros que fazem um tipo de aliança em direção ao matrimônio. Então, a grande pergunta que a gente tem que fazer é: como é que a gente define o relacionamento entre homem e mulher na Escritura? Como é que a gente se relaciona com essa instituição de dois jovens agora dentro de um cenário muito moderno, muito baseado na democracia liberal, onde nós temos direito a livre-arbítrio, temos direito a exercício na sociedade, decisões públicas, e votamos em nossos candidatos e escolhemos as nossas carreiras. A gente agora escolhe com muita liberdade os nossos pretendentes, os nossos maridos e esposas, quase que às vezes que ao nível do pecado, de não considerar o conselho de ninguém, né? Que o livro de Provérbios fala que é tolice, quando você toma decisões sem o conselho dos pais, sem o conselho dos homens e das mulheres mais velhos à sua volta. Como é que a gente pensa, então, namoro e casamento? Bom, existem alguns princípios interessantes que a gente pode olhar para pensar namoro. Para começar, tem o princípio número 1, que você precisa anotar no seu coração com toda força e carinho, certo? Primeiro, namoro não existe. E foi o que a gente começou a conversar por aqui. A Bíblia não estabelece o namoro como a única forma ou como a forma de contrair casamento. O namoro é uma prática moderna muito nova. Se você pensar em 6.000 anos de civilização humana, você pode pensar que o namoro tem 100 anos. Tem menos que isso, 50 anos. Seus avós, seus bisavós não namoravam com o grau de liberdade que você namora agora. O namoro não existe na Escritura. Você precisa, então, olhar para essa instituição com muito cuidado, porque é uma instituição moderna e é uma instituição que é compartilhada entre crentes e descrentes. Logo, se o namoro não existe, é muito fácil que nós possamos incorporar no nosso modo de interpretar namoro o modo que a cultura nos apresenta o que é namoro. Porque qualquer um de vocês vai concordar. Não, pastor, nós não podemos namorar do jeito que o mundo namora. Amém? Mas quais são as práticas do namoro mundano que a gente normalizou dentro da própria igreja? Se nós não soubermos definir pela Escritura o que é que rege os nossos comportamentos unipessoais e interpessoais, como é que nós vamos saber diferir o que é uma prática mundana de namoro do que é uma prática santa de namoro? Porque eu posso começar em coisas muito fáceis. Eu posso perguntar: crente pode fazer sexo antes do casamento? E geralmente nas igrejas se responde não, por mais que se faça, infelizmente. Aí eu começo a afunilar: crente pode fazer isso, pode fazer aquilo? Aí as perguntas vão começando a ficar diferentes e tal. Um cara mandou na caixinha do meu Instagram um dia: eu posso pegar na mão da minha namorada? Né? E eu disse: rapaz, eu queria tanto que essa fosse a dúvida que me mandam. Queria que essa fosse a questão. Eu queria muito que essa fosse a polêmica. Né? Que na reunião de presbitério eu sentasse, vocês viram? O Marcelo pegando na mão do Robertinho? Né? Um escândalo. Né? Infelizmente, esse geralmente não é o caso. Como é que a gente define as coisas? Geralmente a gente faz por preferência. E a gente faz por preferência porque namoro não existe. Porque o namoro é algo que é simplesmente definido culturalmente e a gente vai cada vez mais assumindo recebendo dessa sociedade aquilo que eles acreditam que namoro deve ser. Para a nossa sociedade, o namoro tem que ser o ambiente onde você vai receber e aproveitar em graus cada vez maiores daquilo que é próprio do casamento para fazer todos os test drives possíveis do casamento. Então, você casar com uma pessoa com quem você não fez sexo, você está maluco, você é louco. Como é que você sabe que vocês vão se dar bem? Porque você vai casar com a pessoa antes de morar junto? Não, jamais. Tem que morar junto 1 ano. E você mora junto 1 ano depois que já está fazendo sexo há 3. E você, sabe, existe uma forma onde o mundo nos apresenta como funcionam os relacionamentos. Para nós é diferente. Para nós, como igreja, uma vez que nós entendemos que a palavra de Deus rege o nosso comportamento e que o namoro não tem direito, como instituição, de torcer a ética bíblica sobre os nossos relacionamentos, o namoro não nos dá algo que é próprio do casamento. E aqui entra o nosso ponto 2. O namoro não nos permite viver o casamento. O namoro não nos permite viver o casamento. Quando você namora, sabe o que é que você é de alguém? Nada! Certo? Você não é nada, nada. Você é namorado. E namorar alguém
certo? E até um erro de português, tá? Se alguém da linguística, você não pode dizer que eu sou namorado do. Eu namoro o, certo? Tá o povo português aí dizendo aí, ó. É até um erro, né? A gente não tem nenhum verbo de ligação. Avalie alguma coisa, né? Avalie compromisso. Não é? Você namora o. Você não é nada de ninguém. Um namorado não é responsabilidade e autoridade sobre você. Um jovem uma vez perguntou, Iago, qual o grau de submissão eu devo ao meu namorado, enquanto ele ainda não é meu marido? A resposta é nenhuma. Nenhuma, porque você é submissa, sabe a quem? A seu pai, certo? Depois que você casa, aí você tem um novo núcleo de autoridade e responsabilidade, onde agora você escolheu livremente aquele homem como o pastor da sua vida. Mas como namorado, vocês não são nada um do outro. Não sendo nada um do outro, sendo pessoas que estão se conhecendo e que estão construindo um relacionamento para que eles se convertam em alguma coisa de fato, que é o casamento, o que vocês são duas pessoas solteiras. São duas pessoas solteiras, regidas por um instituto social que não é bíblico, que é o namoro, e que precisam ser guiados pelas regras bíblicas acerca de pessoas solteiras. Se você lembrar, por exemplo, de um dos relacionamentos que Jesus teve com os fariseus, lá no Evangelho de Marcos, no capítulo 7, Jesus fala sobre um tal de Corbã, a lei da Corbã. A lei da Corbã era o seguinte, os cristãos, os membros do povo judaico, povo judeu, eles tinham o compromisso de sustentar seus pais na velhice. Não existia INSS, não existia seguro privado, não haviam planos para o futuro, o trabalho era muito braçal. Quando você ficasse velho, você não aguentava mais levar saca de milho no ombro, você não ia conseguir sobreviver. Então, os filhos tinham a responsabilidade de sustentar seus pais na velhice. Só que isso é um saco. Porque tu perde teu dinheiro, eu juntei dinheiro aqui, tenho que aguentar esses velhos, não quero. O que é que os judeus fazem? Constroem um instituto, que não é bíblico, chamado Corbã. O que é Corbã? Eles diziam, esse tablet é Corbã, ele é do Senhor, então ele não é mais meu, ele é de Deus. Como ele é de Deus, eu não posso usar para os meus pais, porque não é meu. O que é meu eu dou para Deus, o que é do Senhor é de Deus. O que é meu, o que é meu eu dou para meus pais, o que é meu eu tiro parte para sustentar os meus véi. Aqui não, o que é Corbã. Aí o que eles faziam? Todos os bens deles eram Corbã. Os bens principais eram Corbã. Era tudo de Deus. Aí eles entregavam no templo? Não, era deles. Eles usavam do mesmo jeito, mas era consagrado ao Senhor. Então, não podia ser usado para sustentar os pais na velhice. O que é que Jesus diz? Vocês usam as tradições dos homens para torcer a lei de Deus. Vocês inventam tradições para quebrar os mandamentos bíblicos. E o que é que a gente faz, muitas vezes, no contexto de namoro atualmente? Nós criamos tradições para quebrar ensinamentos bíblicos. Se eu lhe perguntar, você pode fazer sexo com uma pessoa numa balada? Você vai dizer não. Mas muitas vezes, se for uma pessoa que vai na sua casa, que é membro da sua igreja, e vai dizer, pastor, a gente vai casar, a gente se ama, a gente vai casar. As coisas começam a fazer um pouco mais sentido na sua cabeça, na sua racionalização pecaminosa. Aí quando a palavra de Deus diz que você tem que deixar pai e mãe, se unir à sua mulher e só então se tornar uma só carne, não, isso importa menos. O que importa é que eu sinto. Tem alguma coisa aqui dentro que me deixa atraído e eu sou então levado para alguma coisa. Você pode me perguntar, se eu lhe perguntar, pastor, deixa eu inverter aqui. Eu lhe pergunto, você pode ir para uma balada, certo? E passar a sua mão pelo corpo de um desconhecido? Você vai dizer de jeito nenhum, pastor. Isso é mundanismo. Jamais. Nunca. Mas se é uma moça da igreja que está no sofá da sua sala assistindo Netflix por um tempo, as coisas começam a ficar um pouco mais racionalizáveis. É a minha namorada, a gente faz nem sexo, pastor. A gente só passa um pouco dos limites. E eu posso piorar um pouco a sua vida, certo? Eu posso perguntar, você acha certo ir para uma balada beijar na boca? Você vai dizer, não, de jeito nenhum. Por quê? Por que você não pode beijar um desconhecido na balada? Bom, você tem uma resposta fácil, porque não é meu marido. Nosso namorado também não. Pode dizer, não, porque eu não conheço muito bem a pessoa, mas se você conhecer bem, você pode? Então, tem um monte de gente que você conhece bem aqui, em volta, né? Então, se a gente ficar dentro da igreja, tá tudo bem? Não, pastor, que é isso? Você pode sair beijando os meninos da igreja à vontade? Não, de jeito nenhum. Mas o que é que muda quando você chama de namorado? Quando você chama de namorado, sabe o que é que muda? Você tem uma corbã. Você tem uma tradição de homens que você usa para invalidar a palavra de Deus. Que você usa para poder dizer, não, eu tenho aqui algo, um estatuto,
que não é bíblico, é social, que me dá a liberdade de tratar essa pessoa de uma forma que eu não posso tratar nenhum outro solteiro. Então, o namoro é um carimbo que me permite viver pequenas fagulhas do casamento sem absolutamente nenhuma das responsabilidades do casamento. Então, eu não tenho um compromisso de vida com essa pessoa, eu não entreguei minha alma para essa pessoa, mas eu posso entregar parte do meu corpo para essa pessoa. Eu não entreguei a minha vida em um sacrifício e uma entrega eterna. Eu não aceitei ainda ser o pastor dessa igreja, essa igreja ainda não aceitou me ter como pastor. Nós não temos um relacionamento de vida, eu ainda não entreguei a minha alma, eu ainda não larguei os meus pais para a construção de um novo núcleo de autoridade e de submissão. Eu ainda não fiz um voto até que a morte me separe, mas eu já posso me beneficiar do corpo dela ou do corpo dele. Mas eu já posso viver fagulhas do casamento. O que Jesus diz aos fariseus, quando eles criam instituições humanas, para que essas instituições nos forneçam exceções aos mandamentos de Deus, é que eles estavam invalidando a palavra de Deus. Eles não amavam a palavra do Senhor como diziam amar. Sentavam na cadeira de Moisés, que era uma cadeira onde supostamente Moisés pregava a lei. Sentavam na cadeira de Moisés, mas através das tradições humanas invalidavam aquilo que era a palavra de Deus. Muitos de vocês devem gostar de teologia. Eu gostava. Adorava teologia. Queria reger o meu namoro pela palavra da verdade. Aí eu encontrei um livrinho que começou a dizer que o modo como eu estava namorando ofendia a Deus. Sabe o que foi que eu fiz? Cheio do Espírito Santo? Parei de ler o livro. Eu não. Porque do alto do púlpito, com 8 anos de casado, eu posso dizer o que eu quiser sobre como é que vocês têm que namorar e não me afeta em nada. Até a sua raiva não me afeta, que eu vou embora. Seu pastor que vai ter que aguentar você reclamando. Eu trouxe aquele cara lá do Ceará. Não me afeta em nada. Mas quando eu comecei a ler as pessoas tentando me dizer que o modo como eu estava namorando não dava jeito, não estava dando muito certo, eu não quis ouvir aquilo, porque me afetava. Aquilo não podia ser verdade. E aquilo não podia ser verdade por um único motivo. Não é que a palavra de Deus não me apontava naquele caminho. Não podia ser verdade porque o tipo de vida que eu ia ser obrigado a viver, se aquilo fosse verdade, me agradava muito pouco. Acontece que com 2 anos de namoro, eu e a Isa percebemos que se a gente tivesse disposto a viver um namoro que fosse santo, a gente tinha que dar um basta em muitas das coisas que a gente tinha normalizado do que era o namoro. Então a gente não achava que sentar no sofá da minha sala para colocar um filme, assistir 15 minutos e se beijar o resto, fosse pecado. A gente não achava que era pecado. Mas a gente tinha certeza que era o primeiro passo para o pecado. E que muito em breve, não é, a gente ia avançar para coisas que a gente não estava disposto a viver diante de Deus. Então, dos 6 anos de namoro, a gente decidiu passar 4 sem se beijar. Então, a gente se beijava nos 2 primeiros anos do namoro e depois a gente parou com isso, não é, nos 4 anos seguintes. A gente não acreditava que beijar era pecado. A gente acreditava que beijar ia nos levar ao pecado. Mas quando a gente passa a pensar em namoro a partir da Escritura e começa a interpretar que namoro não existe e começa a entender que Deus entende que nós devemos nos tratar como solteiros que estão se relacionando para um casamento, o modo como a gente começa a lidar com o nosso relacionamento é uma coisa muito mais séria. Quando em 1 Timóteo 5,2, Paulo diz que Timóteo devia tratar as jovens da igreja com toda a pureza, como se fossem suas irmãs, ele está explicando como é que um pastor jovem lidava com as jovens da igreja. E era como se fossem irmãs dele. Agora, um pastor jovem agiria com pureza se beijasse as irmãs de língua depois do culto? Não, um pastor jovem agiria com toda pureza caso falasse sobre seus desejos sexuais com as irmãs do culto? Caso estivesse constantemente sozinho em ambientes privativos com as irmãs da igreja? De forma nenhuma, porque nós sabemos que esses são comportamentos sexualmente perigosos. Mas se Timóteo chamasse isso de namoro, bom, essa é a namorada de Timóteo, então está tudo bem. Mas a forma correta como nós nos tratamos mutuamente é com pureza. Um homem solteiro trata as mulheres da igreja como se fossem irmãs de sangue, mesmo que haja um carimbo de algo que não é bíblico, que a gente inventou, chamado amor. Então, namoros são vividos principalmente diante do agir de Deus, do olhar de Deus, diante de 2 jovens que entendem que são solteiros. Isso parece envolver o nosso relacionamento com sexualidade, mas não só. Envolve o modo como vocês colocam o outro na vida de vocês. Esse homem e essa mulher não é meu marido. Nós ainda, não é minha esposa também, nós ainda não entramos nesse compromisso, nesse pacto de entrega mútua. Esse homem não pode ser o centro da minha vida.
essa mulher não pode ser o centro da minha saúde emocional. Esse cara não pode ser o alvo e o objetivo de toda a minha rotina. Essa mulher não pode tomar toda a minha sanidade. Mas num casamento é diferente. Num casamento, a gente permanece, a gente coloca o outro na frente. O outro é o centro da nossa vida com Deus. É o nosso principal ministério, é a nossa principal atuação no mundo, é aquilo com o qual a gente mais se importa, é para quem, principalmente depois de Deus, a gente mais muda e se adapta. Isso não é a realidade do namoro. Você pode abrir mão de um namoro por causa da sua vida acadêmica. Você não faz isso no casamento. Adultério no namoro, se você leva um chifre no namoro, eu tenho um conselho. Se você leva um chifre no casamento, tem um outro conselho, que é diametralmente oposto. Você perdoa se teu namorado te trai, você só não continua. Você perdoa se a tua namorada arruma outra pessoa, você só não continua aquele relacionamento. Mas dentro de um casamento, o esforço sempre é por permanência, é por perdão, porque namoro e casamento são duas coisas diametralmente opostas. Um casamento é para ser fácil, simples de terminar. Um namoro... Falei casamento ou namoro? Obrigado. Eu percebi a heresia 2 segundos depois, certo? Um namoro é para ser fácil de terminar. Um namoro é para acabar com o mínimo de prejuízo possível. O namoro tem que ser o tipo de relacionamento em que, porque vocês estão se conhecendo, vocês têm que ter as barreiras necessárias para que, caso não dê certo, vocês saiam com o mínimo de sequela possível. Então, se você, em todo namoro, coloca outra pessoa como centro das suas decisões e da tua vida, se em todo namoro você entrega para o outro parte da participação do prazer do teu corpo, se em todo namoro toda a tua vida e os teus planos de futuro são moldados para se encaixar na vida de uma outra pessoa que ainda não te prometeu nada de verdade, e se prometeu ainda não cumpriu nada de verdade, você está entregando para o teu namoro coisas que são próprias do casamento. Você está entrando num tipo de compromisso, num tipo de relacionamento que não merecia. Até o mundo sabe disso. O mundo percebe isso. O mundo vê isso. Eu lembro que eu estava fazendo minha pós em São Paulo, em economia, eu estava numa mesa com gente de todo jeito. Eu sou atraído pela loucura. Eu acho que a semelhança me atrai, né? Não posso ver um doido que eu quero estar junto com o doido. Né? É por isso que eu saí do Twitter, Vaso. Não dá. Não dá. É muito doido me atraindo. Eu fico louco. Aí eu estava na mesa. Na mesa tinha um monge Hare Krishna. É assim, viu? Sou 1 ano na Índia, no mosteiro, cabeça tatuada, um monge Hare Krishna. Aí tinha um cara que era hindu, tinha o católico, tinha o budista, tinha o espírita, tinha o cara do candomblé, tal, e a gente lá batendo um papo. Aí, pergunta, né, normal para uma hamburgueria. Iago, tu casou virgem? É uma pergunta super normal para a conversa. Eu disse, casei, 21 anos, casei com a Isa. Ela também, virgem, ambos, graças a Deus. Como é que é isso aí? Aí lá vai, eu abri minha Bíblia, explicar e tal, e tal, e tal. Aí o pessoal, que legal, aí tinha uma senhorinha católica, ela colocou a mão no peito, assim, disse, ô meu filho, eu acho isso tão bonito. Não pra mim, mas assim, nos outros, nossa, que coisa linda, nossa. Pra mim, jamais, Deus me livre. Eu tô no 3º casamento, mas é lindo mesmo, coisa linda, não é? E assim, e o mundo acha lindo. A gente vai nesses podcasts e a gente vê o pessoal falando, aí perguntaram lá para um marombeiro, que agora eu só sigo um marombeiro na internet, né? Tô tentando mudar minha vida. Aí o marombeiro tava lá e perguntaram pro marombeiro, você já quis posar pelado? Dá muito dinheiro. Aí o marombeiro descrente, ateu, sei lá o que é, descrente. Aí diz, só merece o meu corpo nu quem aceita a minha alma por completo. Paulo Musi, né? É isso aí. Aí você olha assim e diz, por que esse filho do ego não vai para a igreja? Porque os membros da minha igreja não acreditam nisso, certo? Porque o pessoal crente que tem a Bíblia e a palavra de Deus acha que sair para o cinema, acha que andar no carro de vez em quando e olhar no olho e contar alguns segredinhos e ficar conversando até tarde no Zap Zap e tal. Não, aí não, já é o bastante, né? Já está junto aqui há uns 3 meses já, pastor. Né? A gente já consegue abrir parte do corpo um para o outro. 1 Tessalonicenses 4, a vontade de Deus é que vocês vivam em santidade, por isso mantenham-se afastados de todo pecado sexual. Mas se for namoro, pastor, se for namoro, vírgula, eu tenho a minha corbã. Se for namoro, eu posso permitir cada vez mais engajamento e toque e participação física em coisas que eu não permitiria se eu não estivesse diante dessa cultura de namoro. Aí você pergunta, tá pastor, mas como é que eu caso então? Como é que eu caso? Tá falando aí de namoro e tal, o que é que eu faço? Eu não posso namorar? Não pode. Você pode namorar. Eu nunca conheci meu sogro,
nunca conheci. Meu sogro, quando eu comecei a namorar a Isa, Deus já tinha levado meu sogro para diante do Senhor. Eu acho que quando o meu sogro faleceu, a Isa tinha uns 14 anos. Quando eu comecei a namorar a Isa, ele tinha falecido há uns 3 anos já. Ele era pastor da Assembleia de Deus. Ele teve 2 filhas. E um dia, ele sentou com as filhas e teve uma conversa interessante. Chamou a Isa e a outra Isa, porque são 2 Isas, né? Não vou dizer qual é o nome da minha esposa, porque vocês vão ficar... Né? Alguns sabem, né? A Isadora, a Isabelle, não, nunca saberão. Chamou lá as 2 Isas e disse: filhas, crente não namora. Isso era anos 90, por aí. Aí as irmãs olharam e disseram: tá, pai, então a gente não vai casar nunca? Se eu não namorar, como é que eu vou casar? Ele disse: não, vai vir um rapaz aqui, interessado em vocês, e vai dizer que quer casar com algum de vocês, e vocês vão se conhecer, então vão casar. E minha esposa disse que saiu daquela conversa convicta de que morreria solteira. Né? Vitalina, como ele diz no Ceará. Né? Ia morrer vitalina, sozinha. Nunca um rapaz ia querê-las. Né? E a verdade é que cresce uma cultura em que tenta dar outros nomes para esses relacionamentos. Né? Não, você não namora, você faz corte, né? Porque é um cortejo e tal. Mas cá entre nós é brega que só a peste. Certo? Né? Faço corte e tal. Não precisa de nada disso. Até porque se você assume essa identidade e você dá umas bitoca, aí você não pode mais dizer que fez corte. Tem que mudar o nome. Né? É uma besteira, certo? Você pode namorar, olha que coisa maravilhosa. Pode namorar alguém, viu? Eu deixo. Não sei o pastor de vocês, mas eu deixo. Certo? Você pode namorar alguém. Não, fulano é meu namorado, cicrana é minha namorada. Esse não é o problema. Essa não é a questão, o nome que você dá para o seu relacionamento. Isso é um costume cultural e dentre os vários costumes culturais, a gente se adapta a eles. O problema é como você interpreta que é o seu namoro. O problema é o quanto você já aceitou para o seu namoro mundanismo. O problema é quando você para de olhar para a Escritura e pedir que a Escritura defina o que é permitido no teu relacionamento com alguém e para que é que serve o namoro. Porque, queridos, e talvez esse seja meu ponto principal aqui, você foi chamado para casar. Você foi chamado para constituir uma família. Você foi chamado para deixar pai e mãe, se unir ao seu cônjuge, tornarem-se ambos uma só carne. Você não foi chamado por Deus para ficar pulando de namorinho em namorinho. Você não foi chamado por Deus para ficar beijando com uma e com outra de forma legalizada, porque se chama de namoro, tá tudo bem. Crente não pode ficar, mas ele pode namorar uma diferente a cada 3 meses, que tá tudo bem. Né? A gente não foi chamado para essas coisas pequenas. A gente não foi chamado para o pecado. A gente não foi chamado para dividir o nosso corpo com pessoas que não dividem ainda com a gente a alma. Nós fomos chamados da parte de Deus para abençoar esse mundo, para servir a sociedade, para vivermos para a glória dele, e por isso nós vivemos debaixo da ética dele, e por isso nós entendemos que o casamento é um chamado de Deus para o homem e para a mulher. Deus dá o dom do celibato para alguns, mas para a maioria de nós, Deus deu o dom de contrair matrimônio. Nós namoramos visando aquilo que é bíblico. Casar é bíblico. As estruturas em volta de como a gente chega ao casamento mudam de sociedade em sociedade. Mas o modo como os solteiros se tratam é definido pela Escritura. Eles se tratam com pureza. Se tratam com um compromisso de não avançar sexualmente sobre o outro. Se tratam com cuidado para não abrir aquilo que só deveria ser aberto interiormente a alguém que já abriu com você a vida. Você foi chamado para se casar. O texto bíblico fala justamente que quando Deus cria o homem e a mulher, então aquilo é muito bom. Mas quando Deus cria apenas o homem, ainda não era bom. Gênesis 1 diz com clareza que o homem sozinho não era bom que o homem estivesse só. Por isso farei a ele uma auxiliadora que lhe seja idônea, que lhe seja correspondente. Não era bom Adão sozinho. Deus constrói a mulher para Adão e deixa Adão com a parte faltante até encontrar a sua mulher. De modo que o casamento é que nos fornece essa unidade antropológica profunda, onde agora nós encontramos um senso de unidade humana dentro do matrimônio, coisa que o namoro não dá. O namoro não te concede esse nível de intimidade que o casamento concede. Não é um contrato público, não é simplesmente uma festa, uma cerimônia religiosa, é uma unidade antropológica. Agora vocês são uma só carne. Deus arranca algo de Adão, justamente para que ele só encontrasse unidade em Eva. Aqueles que Deus chamou para o celibato, aqueles que enfrentam solteirices tardias, são pessoas que o Espírito Santo sobrenaturalmente supre. Supre em uma necessidade, supre em uma falta. Mas Deus construiu o casamento para que, de forma natural, nós encontrássemos agora essa unidade completa.
que só existe no matrimônio. Queridos, a gente perde tanto quando a gente adia injustificadamente o casamento. Quando a gente usa o namoro como um recurso para que a gente aguente um pouco mais longe do casamento. Quando a gente aceita a loucura, a tolice, a irresponsabilidade de namorar por anos a fio. Eu namorei por 6 e não tinha ninguém para me dizer que o que eu estava fazendo era tolice. Graças a Deus, Deus converte tolices em bênçãos. Deus converte as nossas faltas de sabedoria muitas vezes em coisas muito boas, mas não queira jogar com a sorte. A maioria dos casais que se aceitam namorando por tanto tempo não conseguem viver vidas de santidade, não conseguem viver vidas próximas do Senhor, porque se afastam de Deus, porque existem impulsos que acabam sendo satisfeitos, porque a sociedade nos normaliza isso. Seus pais mandam vocês dormirem juntos. Os seus pais acham normal vocês ficarem sozinhos. Os seus amigos zoam e brincam quando sabem que você é crente, perguntam até sobre intimidades físicas de vocês e vocês não têm nada para contar. E você começa a ter inveja do descrente, porque o descrente consegue já curtir algo da vida que você não pode curtir. Mas quando a gente olha para o Evangelho, queridos, quando a gente olha para a palavra de Deus, a gente encontra uma força sobrenatural para que nós possamos viver os nossos relacionamentos de um modo que Deus seja o centro deles. Porque existem 2 problemas no modo como a gente vive namoro. Por um lado, a gente vive com a má teologia do namoro, uma má percepção do que a palavra de Deus diz sobre relacionamento. A gente acaba cedendo a qualquer vontade. Mas, por outro lado, às vezes o problema não é a nossa teologia do namoro. Senão casais que fazem corte, convictamente dispostos a não se tocarem, ou se beijarem, ou fazerem sexo antes do casamento, nenhum deles cairia em pecado. Porque não basta você ter uma compreensão, uma visão acerca do que é o namoro. Você precisa conseguir viver a sua vida próximo de Cristo ao ponto de conseguir sacrificar aquilo que o mundo trata por normal. Eu lembro quando eu era namorado da Isa, aos 18, 19 anos, eu chorava. Meus amigos já estavam tendo filho aos 19 anos. Meus amigos andavam nas baladas, nas festas e curtiam, já tinham problemas diferentes para resolver. E estava eu e a Isa no círculo de oração. Oh, como a gente era crente, aleluia, Senhor. Mas Deus via meu coração, o quanto eu queria estar em outro lugar. O quanto o meu coração e meu corpo pedia por coisas que ainda não era a hora de eu ter. E era apenas através do poder de Cristo e da atuação do Espírito Santo que eu podia viver uma vida diante de Deus que não o desonrava inteiramente. E muitos de vocês estão aqui e existem pelo menos 2 formas como crentes podem estar recebendo isso aqui. Um crente pode estar pensando e dizendo, eu não concordo muito com esse pastor, não. Deus me livre. Você pode não estar convencido do que eu estou dizendo aqui. E talvez questione biblicamente, vai ler na Escritura, vai olhar em casa, vai ver se é isso mesmo, vai procurar outros materiais, não é, para aprender um pouco mais sobre o que a Bíblia fala sobre namoro. Mas alguns de vocês podem estar pensando, eu queria viver isso aí. Eu daria tudo para voltar atrás. Eu daria tudo para não ter entregue a minha vida a pessoas que nem fazem mais parte dela. Eu daria tudo para poder ter sido fiel ao meu marido, que eu ainda não tenho. Eu faria tudo para ter sido fiel à minha esposa, que ainda não veio. E poder ter sido o único homem dela. E ter sido a única mulher dele. E, infelizmente, muitos de nós não podem mais fazer isso. Mas existe um Deus poderoso e gracioso que olha para a gente com misericórdia, que nos dá força, que nos limpa, que nos sara, que cura os nossos corações e que nos recebe com misericórdia, que nos recebe com graça e que nos faz agora poder encontrar novos relacionamentos que não repitam os erros do passado. Onde a gente possa agora olhar para os nossos casamentos como quem olha para um objetivo de vida que é conferido por Deus, que afeta o modo como nós vivemos aqui. Veja, a nossa escatologia foi construída na Escritura para fazer vivermos essa vida de forma diferente. O livro do Apocalipse não foi escrito para que você tivesse medo, foi escrito para que você vivesse de uma forma diferente. E quando a gente sabe qual é o plano de Deus para a nossa vida, a gente sabe como é que Deus quer que a gente viva aqui. Deus tem um plano maravilhoso. O seu plano maravilhoso inclui um casamento temporário, mas que é um prenúncio de um casamento eterno. O plano maravilhoso de Deus é que você provavelmente contraia matrimônio, encontre um homem de Deus e encontre uma mulher de Deus.
e vocês vivam juntos nessa missão coletiva, onde agora vocês dominam, governam e cuidam desse jardim de Deus juntos. Adão não ia dominar o jardim sozinho, ele não ia governar a terra sozinha, Eva não ia dominar a terra sozinha, eles iam fazer isso juntos, como um corpo. Deus vai te colocar nesse casamento que vai acabar. Alguma hora vocês morrem, se Deus quiser vai acabar assim. Mas vocês entram em um novo matrimônio. A linguagem bíblica constantemente é que nós somos noiva, é que nós entraremos nas bodas do Cordeiro, é que nós vamos casar com ele. E esses casamentos temporários que nós vivemos, o casamento que nós vivemos nessa terra, é um prenúncio, é um gostinho do casamento que nós teremos com o Senhor Jesus. Quando nós encontramos um bom homem, nós encontramos um pastor para a nossa casa que representa o próprio Cristo naquele matrimônio. Quando nós encontramos uma boa esposa, nós encontramos alguém que representa a igreja e que então representa os transformados e os salvos nesse relacionamento, nesse matrimônio. Queridos, quando vivemos um casamento diante da vontade de Deus, nós encontramos nessa terra uma das coisas que Deus construiu para dar um prenúncio do nosso relacionamento eterno com Deus. A gente às vezes acha que o culto é isso, né? É no culto onde Deus se manifesta e eu tenho um pedaço do céu. Mas o local onde a Escritura, no Novo Testamento, trata como isso, é o casamento. O casamento é o culto onde a igreja e Cristo surgem, se relacionam e demonstram essa dança de amor que nos faz prenunciar o que viveremos. Queridos, o namoro não é nada disso. Enquanto você namora, você não tem nada disso. Enquanto vocês estão de beijinho, você não tem nada disso. Enquanto você está no sexo sem compromisso, você não tem nada disso. É triste, eu sinto pena. Eu sinto pena do que você perde quando você aceita a idolatria, quando você aceita os prazeres fáceis, quando você aceita entregar aquilo que é de Deus e que é do seu marido e que será da sua esposa para outras pessoas, para alguém que ainda não te entregou a vida. No fim das contas, o que nós fazemos é desonrar não só o nosso futuro marido ou a nossa futura esposa. O que nós fazemos não é só desonrar o nosso próprio corpo, o que nós fazemos é desonrar a Deus. O que nós fazemos é abandonar o propósito para o qual Ele nos criou. Adão foi criado para ter uma única mulher, Eva foi criada para ter um único homem. E nós aceitamos passear entre as pessoas por aí. Nós nos tornamos uma só carne, apenas quando deixamos pai e mãe, quando nos unimos à nossa mulher, e então nos tornamos essa nova unidade. Você não pode adiantar as coisas. Você não pode viver com outras, diante de outras formas de enxergar a vida. O mundo tenta jogar isso em você. O mundo tenta humilhar você. O mundo tenta trair você. Mas, queridos, os cristãos precisam aprender a calcular o custo da sua vida. É isso que Jesus diz no Evangelho de Lucas. Aquele que quer construir uma torre, ele calcula se tem os recursos. Aquele que vai para uma guerra, calcula se pode vencê-la. Justamente porque vir a Deus é um ato de entrega da vida. Quando, em Mateus 16, Jesus convida os cristãos ao caminho do Evangelho, ele diz, aquele que quiser vir após mim, tome a sua cruz, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. A chamada do Evangelho é uma chamada de morte. Infelizmente, nós somos muito acostumados a convidar as pessoas à fé sempre com promessas muito positivas. Venha que você vai ser mais feliz, venha que você vai encontrar uma galera legal, venha que você vai vencer a depressão, venha que você vai ficar rico, venha que você vai ser curado. Nós prometemos coisas. Você pode receber coisas. E às vezes temos uma comunidade de consumidores. Temos um grande clube. As pessoas enxergam a igreja como um grande cruzeiro a passeio. Então elas reclamam dos garçons. Se a comida está meio fria, já não está bom bastante. Mas, queridos, quando Jesus nos chama, Ele não nos chama para um cruzeiro. Ele nos chama para um navio de guerra. No navio de guerra, você não se incomoda com a altura das ondas. Você não se incomoda se o colchão está duro. Nós somos chamados para negar a nós mesmos. Negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Literalmente, o primeiro chamado do Evangelho é o chamado para que você diga não para si. Diga não a si mesmo. Negue-se a si mesmo. Se o preço de seguir Jesus é negar experiências sexuais da minha juventude, é um preço muito barato a se pagar. Se o preço de seguir Jesus é guardar o meu corpo para o meu marido, é um preço muito barato a se pagar. Mas não só isso, também é o único caminho de vida. É o caminho onde os relacionamentos crescem em entrega verdadeira. Mas, queridos, é um caminho realmente de morte. Eu não estou dizendo que é fácil, não foi fácil para mim. Sei que não é fácil para muitos de vocês, mas é o único caminho onde a gente realmente segue a Cristo.
se a nossa vida não é vivida com a cruz nos ombros, se nós não estamos a cada dia carregando a cruz do Evangelho em nossas costas, que tipo de relacionamento com Deus realmente temos? Que tipo de vida de fé nós realmente vivemos? Tome a sua cruz e siga-me. A certeza que temos, queridos, é que há uma ressurreição. Seguimos Jesus no caminho do Gólgota, mas a verdade é que enquanto nós o seguimos com a cruz nos ombros, há uma coroa de vitória prometida àquele que permanece. Não existe nenhuma promessa de que você vai ter um casamento próspero e feliz se você se guardar do pecado. Conheço homens e mulheres que casaram virgens e casaram mal. Porque pureza sexual não é o único caminho da vida de fidelidade com Deus, não é o único caminho da sabedoria. Não é mais, sabe, a pureza não é só isso, mas certamente não é menos do que isso. Existe um caminho de pureza que Deus preparou para nós. Mas deixa eu te dizer uma coisa, e eu encerro com isso. Eu sei que muitos de vocês se sentem acusados com isso. O número de namorados que já tirou a mão do ombro da namorada me diz muita coisa. Certo? As olhadinhas pro lado, as pequenas cotoveladas, certo? A gente vê tudo aqui de cima, certo? Tirando os 2 minutos do blackout, mas o resto eu vi. Deixa eu dizer uma coisa. Que maravilha saber que apesar de passados muitas vezes vergonhosos, apesar de presentes que não nos orgulham, nós temos a certeza de que em Cristo Jesus nós podemos nos tornar aquilo que ainda não somos e de que Ele sim nos transforma, mas também nos limpa. O autor de Hebreus vai dizer que quando nós nos aproximamos do trono da graça, de lá emana misericórdia e ajuda em tempo oportuno. Quando nos aproximamos de Deus, quando nos aproximamos do trono poderoso da graça de Deus em seu sacrifício, Ele é misericordioso. Ele não nos dá o mal que merecemos. E muitas vezes, quantas jovens senhoras eu já aconselhei que achavam que Deus ia lhes punir no casamento por causa dos pecados do namoro, que não conseguiam ter paz no matrimônio, que não conseguiam sequer ter uma vida sexual saudável com seus maridos, porque acreditavam que o pecado deveria segui-las para sempre. E a verdade é que quando nos aproximamos de Deus, temos a certeza da misericórdia. Temos um Deus misericordioso que nos perdoa. E naquela cruz, Cristo recebeu sobre si cada um dos nossos pecados como se fossem dele. E aquele que foi puro, aquele que nunca ficou na balada, aquele que nunca transou com o namorado, aquele que nunca passou as mãos no corpo de ninguém, sem ser para curá-los de suas enfermidades. Ele recebeu no próprio corpo o pecado que era meu, o pecado que era seu. Para que agora, quando o Pai olha para nós, quando cremos nele pela fé, Ele possa ver em nós pureza. Para que quando o Pai olhe para nós, espiritualmente, Ele veja a castidade do Cristo. Para que possamos ser recebidos como Cristo seria recebido. Nós temos certeza de misericórdia. Jesus já foi punido por nós. Mas do trono da graça emana misericórdia e ajuda em tempo oportuno. Existe uma força que emana do trono de Deus para nos ajudar na luta contra o pecado, para nos ajudar na batalha contra a fé. Há um Deus que age com misericórdia, mas a misericórdia de Deus não é preguiçosa. A misericórdia de Deus trabalha e nos transforma e nos muda. A misericórdia de Deus nos dá força, o trono da graça nos dá meios para que nós não fiquemos confortáveis em nossos pecados. E então possamos interpretar a palavra do Senhor como um instrumento para confrontar as nossas vidas. Para que possamos então receber do poder do Espírito Santo, para olhar para os nossos pecados e não fazermos as pazes com eles, não, para vivermos em guerra com cada um dos nossos sentimentos. Para dar para Jesus a glória que Ele merece. Para que possamos ao longo da nossa vida, ao longo dessa existência terrena, buscarmos o tipo de pureza que Jesus concede para nós através do poder do Espírito Santo. Se você vive assim, se você encontrar essa força em Cristo, certamente nós poderemos impactar o mundo através de um grupo de pessoas que namoram, mas não namoram como o mundo namora, mas que namoram do jeito de Deus. A gente vai ter um tempo de perguntas e respostas daqui a pouco. Sei quais serão as 3 primeiras perguntas, mas a gente lida com elas quando estiver lá. Eu quero motivá-lo a olhar para a sua vida como um instrumento de Deus para abençoar outras pessoas e para a glorificação do nome dele. Vamos orar e pedir a bênção de Deus a isso. Senhor, que o Senhor possa nos guiar, Deus, debaixo da sua graça e vontade. Que
o Senhor possa nos abençoar para que a nossa vida represente para esse mundo o sacrifício do Evangelho e a cruz de Cristo levada sobre os ombros. Que quando deixamos a cruz cair, Senhor, que quando falhamos, que quando te desonramos, que possamos rapidamente correr para aquele que senta em um trono de graça. Que aquele que é o nosso perdoador e salvador possa habitar em nós, Deus, e nos ajudar, para que não desonremos a imagem de Deus em nós, para que não corrompamos o corpo de Cristo, para que não tratemos com lascívia o templo e a habitação do Espírito Santo, para que possamos viver namoros santos, segundo a palavra de Deus. Se nós oramos diante do poder do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.